Eu queria começar, Casão, pelo Endrick. E antes de você dar a sua opinião sobre o Endrick, porque eu sei que você acha que o Marcos Leonardo deveria ter preferência em relação ao Endrick, eu quero que você responda a uma enquete que está no ar. Abel Ferreira acertou ou errou ao escalar o Endrick como titular só de uns pequenos tempos para cá? Já devia ter feito isso antes? Então, essa é a nossa enquete. Abel Ferreira errou ou acertou? Há quem diga, o Tostão, por exemplo, acha isso, que ele deixou o Endrick amadurecendo e que fez muito bem em fazê-lo. Há outros que acham que não, que o moleque já estava pronto, que o Pelé foi campeão do mundo com essa idade e que tinha que ter posto o Endrick desde sempre. Você resolve, você decide, você que nos vê, e o Casão começa por aí. Não, a minha linha. Fala Trajano, Juca. A minha linha é igual à do Tostão. Eu acho que o Abel acertou. Porque quem treina o jogador é o Abel. Nós não vemos os treinos. Nenhum treinador é louco de deixar no banco um cara que ele está vendo que está arrebentando nos treinos. Nenhum treinador. E o Palmeiras perdendo, ficando longe do título, sendo eliminado da Libertadores, e ele está vendo o treino. Né? Ele tinha que criar um fato novo. O Abel é muito inteligente nesse trabalho psicológico. O fato novo que ele criou foi a entrada do Endrick no time, para ver se mexia com alguma coisa, para ver se o time chacoalhava, para ver se alguma coisa aconteceria dentro do campo com a presença do Endrick com 17 anos. Foi isso que ele fez. Ele viu que o Endrick não estava maduro, ele viu que ele colocou o Endrick de titular muitas vezes desde o começo do ano, e o Endrick estava com dificuldade de jogar, dificuldade de finalizar. Essas arrancadas que ele deu agora, contra o Botafogo, contra o Boca também, contra o Atlético Paranaense, lá atrás, quando ele era titular, ele não conseguia dar. Ele levava desvantagem na marcação dos adversários. Ele levava desvantagem. Esperou amadurecer, e não só. Se o Palmeiras estivesse jogando bem, ele não iria lançar o Endrick agora também, porque ele não ia precisar criar um fato novo. Ele viu que a única coisa que ele poderia fazer para chacoalhar o ambiente do Palmeiras, que a torcida estava caída, o time estava caído, ficava 4 partidas sem vencer, foi eliminado da Libertadores, sem chance de ganhar o título no campeonato, ele tinha que fazer alguma coisa. Ele tinha que fazer alguma coisa. E ele colocou o Endrick. A gente não sabia o que ia acontecer. O Abel também não sabia o que ia acontecer. Mas aconteceu isso que nós estamos vendo. Agora o Palmeiras está junto com o Botafogo, tem um jogo a mais, mas está junto com o Botafogo nos pontos, e é, para mim, o grande favorito a vencer esse título junto com o Bragantino. Né? O Botafogo está em plena queda. E se o Palmeiras teve essa arrancada, foi graças ao Abel e ao Endrick. O Abel criou um fato novo colocando o Endrick. José Trajano, boa noite. Boa noite a todos e todas, mas o Casal não falou em relação à seleção. Ele falou. Mas ele perguntou só sobre o Palmeiras. Tudo é enquete, nós vamos falar ainda da seleção. Então tá bom, tá, legal. Não, você sabe que eu tendia a discordar do Abel, mas eu deixei claro no programa de segunda-feira um pouco o que o Casão falou aí. A gente não acompanha os treinamentos. A gente tem desejos. O garoto está lá porque eu não coloco o garoto, que é bom de bola. Mas quem acompanha de perto, treina o garoto, acompanha o dia a dia, conversa, vê o que está acontecendo, é o treinador. Então, olhando por esse aspecto que é o concreto, que é o dia a dia, o Abel está certo. É o que o Casão falou. Você não era louco de deixar no banco um sujeito que estivesse tinindo. Agora, por outro lado, quem não está acompanhando o dia a dia, vê de longe, como a gente, que participa sem acompanhar os treinos, fica diante do que aconteceu, fala, poxa, mas devia ter colocado antes, é um desejo, né? Devia ter colocado antes. Olha esse garoto como está jogando, entra e resolve. Então, a julgar pelo quem decide é o Abel, certamente o Abel não ia errar em escalar ou não. Ele botou na hora que ele achava que devia colocar.
A certeza é o seguinte: o garoto está jogando muito. E cada vez que ele faz gol, cada vez que ele é convocado, sei lá o quê, o Palmeiras se dá bem. Porque é mais de Sim. din-din que entra na conta do Palmeiras. Dá a impressão que já foi tudo resolvido, não? Ele faz gol, dinheiro. Foi convocado, mas sei lá o quê. Se for campeão, mas... é impressionante. Nós temos uma safra de jogadores ali na frente que vão fazer muito bem para o futebol brasileiro, já estão fazendo. É ele, é o Vitor Roque, que infelizmente se machucou. Aliás, tem uma notícia que saiu agora que eu achei muito interessante. O Marcos Leonardo e o Kennedy vão treinar com a seleção. Foram convidados pelo Diniz para participar dos treinamentos. Então, mas eles foram convocados pelo Ramon. Eles foram convocados pelo Ramon para a Sub-23. Eles vão treinar com a Sub-23. Se o Diniz vai chamar. Não, se o Diniz for convidá-los para treinar, é uma outra coisa. Mas quem convocou foi o Ramon Menezes, que é a seleção olímpica, pré-olímpica, né? Que vai fazer treinamento. Eu só quero completar uma coisinha que você está falando, Trajano. O torcedor brasileiro, o brasileiro relacionado ao futebol, nós estamos passando por uma síndrome de falta de ídolos há muito tempo. E as pessoas querem formar um ídolo de qualquer maneira. As pessoas querem fazer com que o Endrick se transforme no Pelé do dia para a noite. É isso que está acontecendo. E é isso que o Abel segurou a onda desde o começo. E eu acho que ele vai continuar segurando a onda. E agora que o Endrick foi para a seleção, que ele vai virar titular absoluto do Palmeiras, quem tem que segurar a onda junto com o Abel são os familiares e quem vive ao redor dele. Porque não pode, será injusto e será uma pressão desnecessária se a imprensa e os torcedores começarem a olhar para o Endrick como se fosse um novo Pelé. Como o Juca falou, o argumento de muitos não é esse? Pô, o Pelé jogou com 17 anos. É o Endrick, não é o Pelé. É um absurdo comparar com o Pelé. Né? Aliás, poucas vezes vi gente falando isso. Ele diz, já teve gente com 17 anos, o Edu, o não sei quem, o Ronaldo. Sim.